A graça e a paz do Senhor Jesus, quero nesse momento compartilhar com você a palavra do Senhor, essa palavra que é poderosa e que o Espírito Santo de Deus aplique essa verdade ao meu e ao teu coração. O texto que quero compartilhar com você se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no verso 28, que diz o seguinte: Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Este versículo está no contexto onde Jesus tem um diálogo com um homem que chegou diante de Jesus perguntando a respeito do reino dos céus. Jesus coloca para ele para que ele pudesse observar os mandamentos. Ele responde para Jesus que já observava desde a sua infância. Então Jesus no verso 21 diz o seguinte para ele: Findando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Esse versículo 21, Jesus coloca diante daquele homem a possibilidade para que ele pudesse renunciar à sua própria vontade, renunciar aos seus projetos. Mas aquele homem, ao ouvir esse questionamento de Jesus, ao ouvir essa possibilidade, ele ficou entristecido porque era dono de muitas riquezas. Assim diz o verso 22. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Aquele homem, quando foi confrontado, quando foi colocado diante dele o que de fato ele deveria fazer para entrar no reino dos céus, para ser um cristão, para servir a Deus, ele precisava renunciar. E quando ele entra em confronto com essa ideia de renúncia, ele fica entristecido. A pergunta para mim e para você é: será que nós temos também ficado tristes ou temos de fato renunciado à nossa própria vontade, os nossos projetos para fazer a vontade do Senhor? Muitas vezes nós estamos vivendo para fazer a nossa vontade, para fazer aquilo que queremos, para trilhar os planos feitos por nós mesmos, mas para ser um cristão autêntico e de verdade é preciso abrir mão. Não há cristianismo sem renúncia, não há cristão que não possa viver a renúncia. Se não viver a renúncia, talvez não possa ser chamado de cristão, porque todo cristão precisa em algum momento renunciar a algo para seguir a Jesus. Então Pedro, quando observa aquela conversa de Jesus com aquele homem, diz: olha, nós renunciamos tudo, nós deixamos tudo. E é assim que o cristianismo deve seguir, aprendendo a renunciar. Essa batalha ela vai acontecer sempre em nossa vida. Dia a dia vamos precisar tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Quando isso não acontece, nós deixamos de glorificar a Deus. Por isso é importante que eu e você venhamos refletir sobre essa verdade. A verdade de abrir mão dos nossos projetos, a verdade de abrir mão dos nossos direitos para fazer a vontade do Senhor. Em Lucas, no capítulo 14, no verso 33, diz assim: Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Essa verdade que Jesus traz e confrontou os discípulos no passado, confronta a mim e a você. Tem que renunciar tudo. Renunciar tudo para ser discípulo de Jesus. Então, se nós queremos ser discípulo de Jesus com autenticidade, precisamos aprender a abrir mão. Talvez o Senhor já pediu algo meu e seu e nós ainda não dizemos sim para o Senhor. Mas nesse momento, talvez o Senhor esteja falando com você para que você possa abrir mão daquilo que talvez está te atrapalhando em seguir a Jesus. Os discípulos, para seguir a Jesus, precisaram deixar tudo. E eu e você, para seguir a esse Senhor, para sermos cristãos autênticos, precisamos aprender a renunciar à nossa própria vontade, renunciar o meu eu. Paulo entendeu bem essa verdade e lá em Filipenses, no capítulo 3, no verso 7, ele diz: Mas que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Paulo, vocês sabem que Paulo foi um homem que perseguiu a igreja, um homem que era influente na cultura da sua época, mas ele resolveu deixar tudo que ele sabia, todo o costume que ele tinha para seguir a Jesus. Ele entendeu que era mais lucro seguir a Jesus, então ele renunciou. E eu e você, como estamos vivendo? Será que nós estamos vivendo a glória ou para a glória de Deus, ou nós estamos vivendo a nossa própria vontade? Cristianismo é renúncia. Ser discípulo precisa renunciar. E eu e você precisamos verificar se isso tem acontecido em nossa vida. Se não, precisamos parar e pedir ajuda ao Espírito Santo para que venhamos viver de maneira que não a nossa vontade seja feita, mas a vontade do Senhor. Em Atos, no capítulo 20, no verso 24, diz assim: Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Paulo chega ao ponto de renunciar à sua própria vida para fazer a vontade do Senhor.
É nesse contexto que precisamos parar e olhar para nós mesmos. Será que nós temos vivido um cristianismo de renúncia ou nós temos vivido um cristianismo onde queremos que Deus faça a nossa vontade, queremos viver os milagres, queremos viver os prodígios do Senhor, mas não queremos abrir mão? Nós precisamos refletir sobre isso. Nós precisamos buscar viver um cristianismo que aprende, um cristianismo que renuncia. Em Gálatas capítulo 6, verso 17, diz o seguinte: porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Paulo viveu a renúncia de uma maneira muito intensa. Ele disse: olha, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. De maneira muito intensa, ele aprendeu a renunciar os seus sonhos, os seus projetos, os seus ideais para viver a vontade de Deus. Então, olhando para nós, precisamos refletir sobre como nós estamos vivendo. Estamos vivendo a nossa própria vontade ou a vontade do Senhor? Será que nós estamos vivendo como discípulo ou como multidão? A multidão, quando estava diante de Jesus, ela queria apenas os milagres, os prodígios que o Senhor fazia, mas os discípulos, eles permaneciam com o Senhor. A multidão vai embora quando suas necessidades são supridas, mas os discípulos ficam quando as coisas apertam. O discípulo permanece mesmo quando as coisas não estão muito bem. E aí Pedro responde lá em João, no capítulo 6, no verso 68, que diz o seguinte: Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Observamos que discípulo entende que é preciso renunciar. Discípulo entende que é preciso viver um cristianismo de renúncia. Cristianismo é renúncia. Cristianismo é abrir mão dos sonhos, dos projetos pessoais para viver o projeto de Deus. Que eu e você possamos refletir sobre essa verdade, analisar a nossa vida e tomar a decisão de seguir Jesus. Que nesse momento não saiamos tristes como aquele homem saiu diante do Senhor, porque era dono de muitos projetos, de muita riqueza, e ele saiu triste daquele lugar. Que eu e você façamos diferente, que sejamos como aqueles discípulos de Jesus que deixaram tudo e seguiram Jesus. Que nesse tempo, que nessa geração, sejamos discípulos que aprendem a renunciar para viver a glória de Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo nos dê força e possamos viver a glória de Deus em nossas vidas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.